Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron. Hoje o texto da nossa meditação está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O texto diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amados, nós temos vivido dias difíceis, dias em que muitos têm abandonado a fé, em que muitos têm esquecido de Deus. Mas lembre-se, Deus é real, Ele não esqueceu de você. Deus continua sendo quem Ele sempre foi. Ele continua sendo Deus soberano, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. E se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós podemos sim, nós podemos tocar a Deus, nós podemos experimentar a presença de Deus, nós podemos aprender quem Deus é através da sua palavra. Através da sua palavra ele se revela, ele mostra como ele tem agido, não só nas nossas vidas hoje, mas como ele vem agindo ao longo da história da humanidade. E nesse texto nós aprendemos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem algumas características, né? E ele começa dizendo que a palavra de Deus é viva, né? Ela se movimenta. A palavra de Deus, ela tem ação, ela age nas nossas vidas. Portanto, se nós desejamos conhecer a Deus, se nós desejamos ter um relacionamento com Deus, é muito importante que nós leamos a palavra, que nós busquemos a Deus através da leitura bíblica, porque a partir do momento que nós lemos a palavra de Deus, essa palavra que é viva, ela age nas nossas vidas, ela se movimenta dentro de nós e ela transforma o nosso caráter, ela muda quem nós somos, nos alinhando muito com aquilo que Deus deseja que nos tornemos. Então lembre disso, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus também é eficaz, então ela cumpre o propósito para o qual ela foi instituída. Então quando nós lemos a palavra de Deus, ela vai trabalhar no nosso coração, ela vai produzir a vida de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela também é cortante, ela é penetrante. A palavra de Deus nos tira dessa superficialidade, que muitas vezes nos leva a ser simplesmente aparência, né? E esquecer da essência. E ela nos confronta com quem nós realmente somos. Ela é capaz de penetrar o nosso coração, ela é capaz de penetrar em nós e nos revelar quem nós realmente somos, para além dos holofotes, para além dos olhares das pessoas, e isso é muito importante, porque é nesse momento de confronto que nós temos oportunidade de ir diante de Deus, de confessar nossos pecados, de reconhecer que erramos, que falhamos e que precisamos da graça, do auxílio de Deus, da ajuda do Espírito Santo para sermos parecidos com Jesus. Então, lembre disso, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é cortante, ela vai nos levar mais profundo, ela vai nos levar para um relacionamento mais íntimo com Deus. E por fim, lembre, a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Muitas vezes nós estamos em dúvida sobre uma decisão, sobre o que fazer, o que não fazer, e a palavra do Senhor, ela tem essa capacidade de nos orientar. Então, se existe alguma área da sua vida que você tem dúvida, alguma coisa que você precisa resolver, decidir, e muitas vezes o seu coração está inclinado a fazer as coisas de uma determinada forma, mas você tem dúvida se é a maneira correta. Então, coloque, submeta os seus pensamentos, né, aquilo que está no seu coração, à palavra do Senhor. E certamente a palavra vai te fazer capaz de discernir o que deve ser feito. Vai ser capaz de discernir, de fazer você compreender a atitude que deve ser tomada, a decisão que deve ser tomada, ou aquilo que deve ser evitado. Então lembre dessas características da palavra de Deus. Se queremos ter um relacionamento com Deus, esse relacionamento passa pela palavra. Ele jamais vai poder excluir a palavra do Senhor. Então, se você deseja conhecer mais de Deus, se você deseja ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo, conhecer a Deus, ser mais parecido com Ele, lembre disso. O caminho é orar,
é ler a palavra, é buscar a presença de Deus, é louvá-lo, é reconhecer a Deus em todas as coisas que você faz, porque Deus, ele está presente. Muitas vezes nós não enxergamos, né? Nós não olhamos dessa forma, mas Deus é real e está presente nas nossas vidas sempre. Portanto, se precisamos, queremos, desejamos conhecer a Deus, precisamos nos voltar para a sua palavra, precisamos buscar a sua presença, porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é apta para discernir todas as coisas. Então, busque a presença de Deus, busque essa sabedoria que a palavra de Deus tem para mim e para você, e certamente nós conheceremos mais de Deus, seremos mais transformados pela presença de Deus e edificados na rocha que é Cristo. Amados, Deus os abençoe, dê uma semana cheia de graça, da bênção, da sabedoria de Deus, em nome de Jesus.